Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno. Hoje estamos de regresso com um vídeo especial, na minha opinião, onde vamos apresentar, para além da nossa visão da atualidade do Vasco e da futura próxima atualidade do Vasco, que vai ser muito importante para o futuro do clube, vamos apresentar aqui as nossas propostas para o futuro, para a credibilização do clube e para a participação ativa que os sócios devem ter no Clube de Regatas Vasco da Gama no futuro muito próximo. Fiquem comigo até ao fim do vídeo. Obrigado pela subida, aliás, grande que temos tido neste mês de setembro de inscritos. Estamos a caminhar já após 700 inscritos. E só tenho a agradecer às pessoas que me veem nas lives e depois vêm se inscrever aqui. Só tenho a agradecer a elas, à grande e à imensa família vascaína, na certeza de que vamos ter um clube melhor, um clube diferente, um clube mais democrático, mais livre, com maior liberdade de expressão e com maior igualdade entre todos nós para o Vasco da Gama. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e inscrevam-se no canal. Estas são as 3 premissas para que a nossa voz aqui no canal Lusitano Vascaíno chegue a cada vez mais vascaínos e a nossa opinião seja valorizada dentro do clube e fora do clube, através de cada um vascaíno, porque para mim os vascaínos são todos iguais, como vamos ver através do vídeo de hoje. O vídeo de hoje temos em mente 4 propostas para a consideração da futura diretoria do Vasco, que esperamos ser a do Dr. Levenciano e do projeto Somamos, através do projeto Somamos, já no dia 28. Espero que o Dr. Levenciano, através do processo dos Templários, obtenha uma grande vitória e com essa grande vitória que ajude o Vasco a voltar a ser gigante, a voltar a conquistar títulos, a voltar a ser respeitado outra vez. E para isso, o canal Lusitano Vascaíno tem aqui 4 propostas para reorganizar o clube, para a transparência e a mentalidade, a participação ativa dos sócios dentro do clube. Primeira proposta a médio prazo: a extinção progressiva do cargo de conselheiro dentro do Vasco da Gama. O Vasco foi pioneiro em muitas coisas desde os anos 20. Desde a resposta histórica que somos pioneiros e somos diferentes dos restantes clubes brasileiros. Temos agora a oportunidade, com esta diretoria que vai de certeza entrar no Vasco, de fazer diferente. E por aqui eu inicio a minha contribuição. A extinção do cargo de conselheiro no Vasco, do Conselho Deliberativo, é para mim um ato essencial e é para mim um ato que a médio prazo vai ser benéfico para o Vasco da Gama. Porque, primeiro, o clube não pode fazer depender, e a diretoria, as suas propostas de 300 ou 150 ou 200 conselheiros, do humor dos conselheiros em cada dia que passa. E todos sabemos quais são os humores irregulares destes conselheiros que têm passado pelo Vasco ao longo do tempo. Dando prioridade às suas culturas políticas, à sua participação política em detrimento do Vasco, em detrimento do clube. E isso não pode continuar. Têm sido passados no Conselho Deliberativo atos gravíssimos que o clube está a pagar até hoje, sobretudo por cumplicidade política e não
pelo cargo de conselheiro, pelo cargo de que o Vasco deveria ser a prioridade e não os seus atos políticos dos conselheiros. Os conselheiros até hoje no Vasco, pois não têm servido para nada de importante para a instituição, a não ser prejudicá-la constantemente com a autorização de medidas catastróficas para o clube e que têm vindo a endividar o clube quase de uma forma irreversível. A futura diretoria do clube tem, pois, que pensar definitivamente em entregar a condução do clube à própria diretoria, que é eleita pelos sócios, e também aos sócios, se for preciso, em assembleias gerais extraordinárias, para que os sócios se pronunciem sobre decisões sensíveis para a vida do clube e para a vida autónoma que deve ser o Clube de Regatas Vasco da Gama, que deve ter o Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeira proposta do canal Lusitano Vascaíno: extinção a médio prazo do cargo de conselheiro do Vasco da Gama, pois não tem servido para nada a não ser prejudicar o clube até agora. Segunda proposta do canal Lusitano Vascaíno para a avaliação e debate de todos da diretoria: a participação dos torcedores em reuniões mensais, um dia mensal, seja qual for o dia, nos mais variados assuntos. Ou seja, a diretoria fazer uma reunião perante os sócios, quer sejam do Rio de Janeiro em modo presencial, quer seja fora do Rio de Janeiro em modo das novas tecnologias. Hoje tudo se permite numa reunião com um grupo de 8, 9 sócios que deem a contribuição e que sejam informados mês a mês do que se está a fazer no Vasco e de quais são as prioridades da direção do Vasco, e que sejam esses mesmos sócios chamados a contribuir com ideias para a diretoria avaliar e para a diretoria decidir se essas mesmas propostas serão úteis para o Vasco da Gama. Futebol, modalidades, projeto olímpico, comunicação, Vasco TV, projeto paraolímpico, etc, etc, todos devem ser chamados à responsabilidade, incluindo os sócios e torcedores do Vasco, através de reuniões mensais, seja com o próprio Dr. Levenciano, seja com alguém da diretoria responsável por cada uma das ações e das responsabilidades que eu divulguei agora. Isto é transparência e abertura aos sócios do clube, para os sócios contribuírem e para cada vez mais os sócios se sentirem dentro do projeto Somamos, dentro do clube, serem úteis ao clube. Isto é fundamental para que os sócios se sintam bem dentro do clube, para que os sócios possam dar o seu contributo dentro do clube. Terceira proposta do canal Lusitano Vascaíno à consideração da diretoria. Todos sabemos que existe sensibilidades dentro do Vasco de sócios progressistas e outras sensibilidades que consideramos ser mais condicionadas, mais antigas, com pensamentos mais condicionadas. Por isso, nós, aqui no canal Lusitano Vascaíno, pensamos em todos os sócios do Vasco. E por isso é que achamos que no projeto do estádio
da Caravela, deve haver uma alternativa para a votação em Assembleia Geral Extraordinária para os sócios do Vasco, quer sejam progressistas, quer sejam mais antigos, com um pensamento mais antigo, ou seja, que tenham por São Januário um carinho incomensurável, que não gostassem que São Januário fosse abaixo. Pois nós aqui no canal Lusitano Vascaíno temos o dever de apresentar também propostas, e apresentamos uma proposta que é a seguinte: chame-se o Estádio da Caravela à liça e promova-se uma decisão entre o Estádio da Caravela, um novo Estádio da Caravela, e um Estádio São Januário remodelado, sendo que a diretoria do Vasco deve defender até às últimas consequências a sua opção, que é um estádio novo. Mas deixamos os sócios decidir do Vasco da Gama, que é muito importante. Os sócios que defendam São Januário remodelado e os sócios que defendam o Estádio da Caravela, um novo estádio, com o patrocínio da diretoria e com o apoio da diretoria. Deve haver um debate amplo e um consenso amplo entre os vascaínos, porque esta é uma decisão de grande responsabilidade e que vai implicar que a nossa casa seja por várias décadas e que venham para além de nós ser a casa dos nossos netos, dos nossos filhos e dos nossos netos e de mais vascaínos em gerações futuras. Por isso, numa decisão estrutural, devem participar os sócios em Assembleia Geral Extraordinária. Deve participar sem qualquer tipo de rodeios e a diretoria explicar porque que é necessário, porque que defende um estádio novo, e do outro lado existe uma sensibilidade que o estádio São Januário deve ser remodelado para mais espectadores, com outro conforto, e a diretoria, se assim os sócios acharem que é melhor, possa arranjar um parceiro para fazer a remodelação, para fazer as necessárias obras do estádio de São Januário. Esta é mais uma proposta que o canal Lusitano Vascaíno deixa à sensibilidade dos sócios, dos torcedores e da nova diretoria, que deve ser a do Dr. Lemenciano e do nosso projeto Somamos. Estas são propostas essenciais para o futuro do clube, para a participação ativa dos sócios dentro do clube e para a credibilização do clube para fora. Mentalidade e credibilização do clube. Transparência e participação dos sócios em tudo o que é importante no Clube de Regatas Vasco da Gama. Quarta e última proposta do canal Lusitano Vascaíno, por agora, para a futura diretoria avaliar a sua responsabilidade e se é execuível, naturalmente, porque nem todas as propostas, ou por uma razão ou outra, são execuíveis no presente, podem ser no futuro e não serem no presente, ou vice-versa, ser no presente e não ser no futuro, enfim, deixa à consideração da diretoria. Eu vejo muitos vascaínos com dúvidas quando se querem associar ao Vasco. Vejo muitos vascaínos com confusão permanente, porque existe um sem número de probabilidades, existe um sem número de categorias no Vasco da Gama: sócio torcedor, sócio remisso, sócio etc, etc. Nunca mais acaba as habilitações dos sócios e as condições nos quais temos que assumir a nossa condição de associado do Vasco devem ser mais simplificadas e não apenas um sócio torcedor, um sócio com direito a voto
que é um sócio em modo estatutário, etc, etc. Para mim deve ser tudo mais simplificado como um clube moderno deve ser. Ou seja, deve haver no Clube de Regatas Vasta Gama duas categorias de sócios. Digamos que seja um projeto de sócio efetivo, que deve constituir a obrigatoriedade de ser sócio efetivo no Vasta Gama. Todos os adeptos do clube, todos os torcedores do clube que queiram se associar no clube dentro do Rio de Janeiro, esses sócios devem pagar uma quantia por mês, todos os meses, a ser definido pela diretoria. Deve incluir este papel de associado efetivo, outras vantagens também que serão definidas pela diretoria. Mas criar um modo de sócio efetivo no Vasco é importante para os sócios do Rio. Quem queira se associar no Vasco tem obrigatoriamente que pagar todos os meses um X definido pela diretoria, para além de outras vantagens, ser imediatamente posto e colocado no quadro social do Vasco, ou seja, poder falar em Assembleias Gerais, poder se candidatar aos órgãos sociais do Vasco ou, portanto, à sua diretoria, etc, etc. Um certo número de vantagens que desconto nos bilhetes, definido pela diretoria, etc, etc. Depois as condições que fica pela diretoria, não vou ser eu a definir condições, mas acho que as categorias de sócio do Vasco devem ser altamente simplificadas. Depois temos a segunda categoria, que é o defende que possa existir nos sócios do Vasco, que é o sócio correspondente, que é os sócios que estão fora do Rio de Janeiro, que devem pagar de 2 em 2 meses só um valor definido pela diretoria. Ou seja, quem vive mais longe do Vasco, mais hipótese tem de ser sócio, fazendo um intervalo de 2 meses até pagar a próxima mensalidade e, portanto, ter outro tipo de vantagens. Naturalmente que os sócios que estão fora do estado do Rio de Janeiro vão ter a possibilidade também de ser sócios efetivos, ter os mesmos direitos que os sócios do Rio de Janeiro têm. Mas podem, se assim o entenderem, se viverem fora do estado do Rio de Janeiro, ter esta categoria de sócio correspondente, que deve definir um pagamento ligeiramente mais alto, porque é um pagamento, mas muito ligeiramente mais alto, que é feito de 2 em 2 meses, em relação aos sócios do estado do Rio de Janeiro, que é feito mensalmente. Estas, para já, são as propostas que visam credibilizar, abrir o clube aos sócios e fazer com que o clube seja realmente dos sócios. A partir do dia 28, vamos ter todos a responsabilidade de contribuir por um Vasco maior, um Vasco com maior transparência e um Vasco com maior liberdade, para que todos os sócios possam participar sem condicionamentos e em absoluta democracia no Vasco da Gama. Estas são as 4 propostas iniciais. No meu entender, com o decorrer dos vídeos, vou apresentar mais propostas. Estou a ver exaustivamente o Estatuto do Clube de Regatas Vasta Gama, que atualmente eu considero ser um estatuto um pouco fora da realidade, que deve ser alterado para o bem dos sócios. E muito brevemente vou apresentar também propostas
de alteração dos estatutos neste sentido, para a apreciação da diretoria. Ou seja, a partir do dia 28 vamos ter um clube novo que deve ter não só um projeto Somamos novo para fora do clube, que deve mudar a forma de gerir o futebol e a forma de gerir financeiramente o clube, mas também deve reformar-se dentro do clube. Reformar tudo dentro do clube para que os sócios se possam sentir úteis dentro do clube e para que os sócios possam sentir que estão a participar na própria gestão do clube, com ideias, com participação ativa no clube. Estas ideias e estas propostas do canal Lusitano Vascaíno estão sujeitas a alterações e a discussão, porque queremos um Vasco discutido entre portas e não dividido. Queremos um Vasco unido e não desunido. Queremos um Vasco gigante, outra vez, com o Dr. Levenciano e o nosso projeto Somamos, que a partir da próxima terça-feira, de certeza que vai fazer com que o Vasco tenha um futebol totalmente diferente e uma gestão de futebol totalmente diferente para melhor. Que sejamos protagonistas no futebol brasileiro. Que voltamos a ser protagonistas no futebol sul-americano. Que voltamos a ser protagonistas quando renascemos com as modalidades no Vasco. Que voltamos a ser protagonistas quando fizermos o projeto olímpico. Quando voltamos a ser protagonistas quando fizermos, quando voltarmos com o projeto paralímpico. Quando voltamos a ser protagonistas quando reformularmos e profissionalizarmos a comunicação do clube, com a Vasco TV a ser a ponta, com a Vasco TV a ser a prioridade das prioridades para esta estratégia de comunicação. Queremos um clube, como vimos no projeto Somamos, altamente profissional e altamente ganhador nas mais variadas modalidades e não só no futebol. Este é o desafio de implantação do projeto Somamos, que a partir de terça-feira o canal Lusitano Vascaíno está certo que todos devemos de abraçar e todos devemos de contribuir para um Vasco melhor, um Vasco imparável e um Vasco absolutamente dominador no futebol brasileiro e sul-americano. Esta vai ser a nova fase do Vasco. Esta vai ser uma nova era que todos devemos de abraçar e vamos todos nos orgulhar de ser do Vasco outra vez, aquele clube que deu aquela resposta inigualável que até hoje nós nos revemos e nos emocionamos. Agora, nos tempos modernos, temos que modernizar, temos que fazer do Vasco outra vez um clube ganhador. E é para isso que o projeto Somamos foi criado e é para isso que o Dr. Levenciano vai ser o próximo presidente do Clube de Rata e Vasta Gama a partir do dia 28. Confia, vascaínos, vamos confiar na Justiça e que a Justiça aplique o estatuto do Clube de Ratas Vasta Gama com firmeza e com justiça, que possa devolver o Vasco aos vascaínos e que possa devolver o Vasco a uma diretoria que pugne pelos seus interesses, que pugne pelos interesses do clube e dos seus torcedores e dos seus sócios. Viva o Clube de Regatas Vasta Gama! Viva o Dr. Levenciano e o nosso projeto Somamos! Saudações vascaínas! Saudações lusitanas para todos vocês. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um vídeo. Força Vasta Gama! Dia 28 vamos ter o nosso Vasco de volta outra vez. Obrigado a todos.